Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer pra quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou deixar você super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para sempre ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores do São Paulo. Tem o botão aí de Seja Membro também, que você pode colaborar mensalmente aqui com o crescimento do canal, e você tem alguns benefícios, como o nosso grupo de WhatsApp, lives exclusivas, e hoje os membros do Plano Mundial 2005 serão os comentaristas da minha live especial hoje. Vamos fazer o sorteio, a reação do sorteio da Copa Libertadores da América. O São Paulo está presente, vamos conversar bastante sobre. Então, a partir das 8h30, a gente já vai estar ao vivo aqui, e somente os planos os membros do Plano Mundial 2005 que poderão entrar na live comigo e fazer um bate-papo bem legal. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube? Começando, cara, que história é essa de Caleri no Boca? Eu sei, não tem nada. Eu já começo o vídeo assim, já falando, não tem absolutamente nada. É um portal lá argentino que sempre o Caleri aparece em River e Boca. Quando teve algo real do River Plate, a gente trouxe com exclusividade que o Marcelo Gallardo tinha ligado para o Caleri, e o Caleri prontamente recusou, agradeceu, ficou lisonjeado com o convite, mas ele está feliz no São Paulo. Porém, de novo, essa semana surgiu lá da Argentina a possibilidade, falando que é um projeto que o Boca tem para o Caleri de Super Mundial de Clubes, que o Merentiel deve ser negociado, e com essa grana o Boca Juniors estaria disposto a fazer um investimento na contratação do argentino. Mas eu volto a ser repetitivo. Jonathan Caleri, se nada mudar, o plano dele é cumprir o contrato dele com o São Paulo, depois fazer uma avaliação, renovar esse contrato e encerrar a carreira jogando 2 temporadas no All Boys, que foi o clube que o revelou. Fora isso, Jonathan Caleri não pensa em saída do São Paulo. E ele recusa e recusará inúmeras propostas. Eu tenho informação. Ele já recusou River, ele já recusou China, ele já recusou Arábia, ele já recusou Catar, ele recusou volta para a Europa. Tudo bem, não foram os grandes centros da Europa, mas já fizeram contato para tentar levar o Caleri, e em várias oportunidades ele recusou desde o seu retorno ao São Paulo em 2021. Então o Caleri, ele se sente no São Paulo, ele se sente em casa, ele se sente feliz. Eu sempre trago essa aspa que a gente já conversou sobre Caleri, sobre essa questão, com pessoas ligadas e pessoas bem próximas a ele, de que o Caleri ele nunca pôde escolher para onde ele iria na carreira. E isso afetava todas as frentes da carreira dele, da vida pessoal dele. E hoje o São Paulo foi a primeira vez na carreira dele onde ele pôde escolher um lugar onde ele queria ficar. Então, por inúmeras dessas questões, é muito difícil. A não ser que haja uma reviravolta, a não ser que haja alguma crise, por exemplo, em relação a ele com o grupo, alguma mancha, alguma coisa nesse sentido. Porque a gente sabe que o futebol é assim, o futebol, como o próprio presidente Casares falou, ele é dinâmico, mas ele se sente abraçado no clube, por mais que o Caleri, inclusive, ele é muito do X, tá? Ele acompanha bastante a rede social X, ele já acompanha ali algumas críticas a ele, algumas o deixam chateado, né? Porque pegam mais pesado do que deveria. Ele não é isento a críticas, ele mesmo sabe, mas ele acha que às vezes acabam forçando um pouquinho a barra em relação às críticas. Mas, inclusive, a rede social, de acordo com o que a gente conversa com algumas pessoas, a rede social que o Caleri mais usa, inclusive, é o X. Não é nem Instagram, Facebook, é o X. E ele ficou chateado com algumas coisas, mas é um ou outro torcedor mais idiota que passa do ponto, sabe? Mas as críticas ele sabe, inclusive ele entende que nessa temporada ele tinha que melhorar, passou por algumas questões até pessoais no ano passado, a questão... essa questão de relacionamento que todo mundo fala já foi superada há um bom tempo. Foi mais a questão do esquerdos e tudo, pegou nele num lugar muito sensível, e também a baixa dele em jogos importantes, ele sentiu bastante isso. Mas ele ainda quer mesmo, né, mais uma vez, inclusive, não sendo
decisivo, né, e tendo oportunidade como aconteceu no Paulista, ele quer em 2025 que o São Paulo volte a ser feliz, ele entende que ele precisa ser peça crucial nisso. Então, Boca Juniors não tem absolutamente nada, não chegou nada ao Caleri, não chegou nada ao São Paulo, e ele está muito feliz no clube. Combinado? Só queria trazer porque vocês me perguntam bastante, né? Em várias redes sociais, ficam, pô, isso aí me mandam link, aí me mandam isso, e aí a gente, vai que, né? Vai que... Então a gente procura saber mais informações, mas não tem absolutamente nada relacionado a Caleri e Boca Juniors, combinado? André Silva também é um nome que tem sido comentado nos últimos dias como uma possibilidade de saída. Torno novamente a ser repetitivo. Em todas as oportunidades, a gente tem uma proximidade com pessoas próximas ao André Silva, que a gente consegue apurar algumas questões, e tem também o clube. Em relação ao André Silva, ele não pensa em nenhuma ocasião, passou pela cabeça do André, desde que ele chegou ao São Paulo, ele inclusive está completando 1 ano de São Paulo, se eu não me engano, ele não pensou na possibilidade de sair do São Paulo. É óbvio que ele quer ser titular, ele quer jogar mais. Só que até nessa temporada, ele está até satisfeito com as oportunidades. É óbvio, ele quer sempre mais. Mas ele entende que até em diversas oportunidades ele teve isso. Ele jogou lá no Allianz Parque, ele tem sido acionado frequentemente, ele está brigando por um espaço entre os titulares. E aí nessa semana surgiu vários rumores sobre possibilidades dele ser negociado. Tenho dito, André Silva... Isso também passa pelo clube. Não é um nome que o São Paulo gostaria de negociar no meio do ano. Tem outros nomes na frente. Tem o próprio Henrique Carmo, tem o próprio Bobadilla. O Ferrarese chegou a ser esse nome, mas agora com a titularidade, esse cenário pode ser modificado. Mas o André Silva até, isso a gente já falou, ó. A gente tem falado do André desde o ano passado, que ele tem sondagens. É óbvio que são sondagens de clubes importantes da Europa, mas óbvio que não é a primeira linha. Fica ali clubes que disputam a Europa League, que de vez em quando beliscam uma Champions e que ficam ali na qualquer outra, a Conference League. E até, pegando um pouquinho da nossa apuração e complementando também com o Valentim Furlan lá no Goal, ele trouxe, aí eu não tinha informação, a gente conseguiu só depois que a gente pegou lá a matéria dele, a gente foi confirmar, não, foi isso mesmo, Alex, tal. Que foram 2 equipes da Rússia também que chegaram a sondar a situação do atleta e o próprio jogador recusou. Então bate um pouco com o que a gente tem falando, com o que a gente vem falando há meses, de que o André, ele, por mais que você pense, ele teve filho agora, então ele pode pensar no futuro da família na Europa. Não, ele pensa diferente. Ele pensa que precisa estar no Brasil, que a família precisa se solidificar no Brasil, que até tem outros familiares que não podem ir para outro país com ele, que podem participar desse momento, dessa construção familiar. Então o André, ele não pensa, ele não cogita a possibilidade de sair do São Paulo no meio do ano. De novo, óbvio, pô, eu aprendi muito com o Oscar. O Oscar, eu falei para vocês, e tinha a informação, e muitos tinham a informação, e que a gente viu que o Oscar ia para os Estados Unidos. Ele não ia voltar, mas aí acabou tendo a reviravolta e ele topou voltar. Então o futebol tem dessas peças. Mas hoje, do que a gente apurou, nesta segunda-feira, ele não pensa em sair, e o próprio clube também não pensa em hipótese alguma negociar o atleta. Precisa de dinheiro? São Paulo precisa de dinheiro, tá, gente? São Paulo vai precisar realizar ainda mais vendas no meio do ano. E a ideia é vender esses que a gente citou. Mas o André não faz parte desse bolo. O André é muito importante para o planejamento do São Paulo nessa temporada, até por uma competitividade com o Caleri, por um complemento ao Caleri. Então, esqueçam neste momento essa possibilidade de venda do André. O André fica no São Paulo por opção dele, da família e também do próprio clube. Fechou? Para a gente continuar, pegando aqui minha colinha, uma informação interessante: o São Paulo não pensa em contratar jogadores nesta janela de transferência. Vamos pensar, pô, Alex, essa janela de transferência, mas acabou de fechar lá no dia 28 de fevereiro. É porque a CBF, ela criou uma janela extra que começou no dia 10 de março e vai até o dia 11 de abril. É uma janela doméstica, que só podem ser feitas as transações em cenário brasileiro. E essa janela, ela tem uma regrinha, e aí vocês vão lembrar do motivo do Luan e do Liseiro serem inscritos ali na semifinal do Paulistão. Porque só podem ser feitas transferências de atletas que foram inscritos nos estaduais.
É uma manobra, é um modelo para que os jogadores não fiquem parados até esperando a janela internacional do meio do ano, que vai ser só lá em junho. Como, por exemplo, o brasileiro não começa dia 30 de março, então esses atletas perderiam, né, pelo menos ali 2 meses parados. Então, para que isso não acontecesse, a CBF adotou esse modelo, criou essa janela extra somente para esses jogadores. E aí o São Paulo não pensa em reforçar o elenco neste momento com nomes que jogaram estadual. Até surgiu aí um rumor sobre Jean Dias, só que a gente já tinha falado anteriormente, a gente volta a repetir, em nenhum momento o São Paulo procurou ou quis saber mais informações sobre o Jean Dias. Não é um nome da Ponte Preta, inclusive, que o Zubeldia até elogiou publicamente, né, em entrevista coletiva. Foi só um elogio mesmo público por um jogador que chamou a atenção contra ele. Isso não quer dizer que o Zubeldia pediu a contratação do jogador, muito pelo contrário. Então o São Paulo não pretende reforçar o seu elenco por agora, mas não descarta a possibilidade de aproveitar algumas oportunidades lá no meio do ano. O São Paulo está monitorando o mercado, entende que, por exemplo, ainda um jogador, um atacante que possa fazer todas as funções do ataque. Quando eu falo todas as funções, exemplo, um jogador que pode atuar pela direita, pela esquerda e como centroavante. Eu até dei alguns exemplos na época que surgiu, por exemplo, um Rony da vida, um Hulk, que mais? Pode ser um Bruno Henrique do Flamengo, que mais? Um jogador assim, sabe, que consegue se virar em várias posições ali do meio para frente. Então é um jogador assim, por exemplo, até o André Silva. O André Silva já jogou pela direita, na esquerda ele pode render também, de segundo atacante, de centroavante. Então é um jogador que o São Paulo monitora, que não descarta, por exemplo, a contratação de jogador desse nível, dessas funções. Um primeiro volante, claro, o São Paulo continua no mercado em busca desse primeiro volante. A tendência da primeira tentativa continuar sendo o Thiago Mendes. O São Paulo está conversando aí para ver se consegue um pré-contrato, mas tudo isso vai ficar para a janela internacional lá em junho, um pouquinho antes ali do Super Mundial de Clubes. O São Paulo não pretende usar essa janela doméstica para contratar destaques de estaduais ou algo nesse sentido. Vai ficar somente para o meio do ano. Fechou? Para a gente fechar, bora falar sobre Paul Fernandes, porque eu acho que é até legal trazer essa repercussão, que a gente pode até avaliar, né, se o tempo foi benéfico com o São Paulo ou não. Mas o Paul Fernandes, ele está no Fortaleza, né? Vamos trazer uma pequena linha cronológica. O São Paulo quis a contratação do Paul Fernandes, que na época estava no Boca Juniors, a pedido do Zubeldia. Inclusive, foi da informação que a gente teve, foi o único pedido do Zubeldia mesmo. O Zubeldia não pediu o Santiago Longo. Não foi um pedido dele. Ele só foi o nome que passou por ele e falou, tá bom, eu preciso de um primeiro volante, então pode trazer esse cara aí. Não tem problema nenhum, a gente vê aqui o que acontece. Mas o Paul Fernandes, sim, foi uma indicação do Zubeldia, que ele queria contar com o jogador, entende que era um jogador que poderia ser importante dentro do grupo. O São Paulo tentou a liberação do atleta no meio do ano passado. E aí, como não conseguiu, o Boca não quis nem abrir conversa, o São Paulo também não achou benéfico assinar um pré-contrato. O São Paulo falou, não, pera, lá no meio do ano a gente vai ver de novo, e até tinha essa expectativa de no final do ano conseguir o Thiago Mendes, por exemplo. Então o São Paulo falou, não vou assinar um pré-contrato com o Paul Fernandes, não. E aí o Fortaleza tomou a frente e falou, não, eu vou assinar um pré-contrato com o Paul Fernandes para contar com ele só em janeiro. Assinou, ele tá lá 3 meses e não tem agradado o torcedor do Fortaleza. Se você pesquisar aí, principalmente no X, coloca lá Paul Fernandes. A galera do Fortaleza vai estar descascando o Paul Fernandes, pelo menos nesses primeiros 3 meses, óbvio que tudo pode acabar modificando, mas nesses primeiros 3 meses ele está não agradando, né? Jogou o Campeonato Cearense, jogou ali alguns jogos da Copa do Nordeste, mas por enquanto o pessoal está pegando bem pesado nas críticas. É uma contratação que por enquanto não está fazendo sentido lá para o pessoal do Leão do Pici. E era um volante que o Zubeldia queria e o São Paulo até tentou e acabou, pelo menos na avaliação de 3 meses só, né? Ele que chegou para ser uma substituição ao Hércules, que foi vendido ao Fluminense. Então o Paul Fernandes, o São Paulo meio que se livrou, pelo menos por enquanto, porque é um nome que, olha, eu me deparei lá na rede social, aí eu falei, deixa eu dar uma pesquisada no nome para ver se tem mais gente comentando. Cara, o pessoal tá descascando. Eu não achei um torcedor do tricolor do Psi que tava elogiando o Paul Fernandes, porque olha, estão descascando legal lá o argentino. Mas só uma curiosidade aqui para vocês.
Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, o espaço está aberto pra gente bater um papo, sempre conversando. Lembrando, tá? A partir das 8, 8h30, eu ainda tô vendo um horário bonitinho, estaremos aqui ao vivo, vou estar com os membros aqui do Plano Mundial 2005, para eles conversarem também, para eles interagirem ali com a gente. Combinado? Um abraço para todo mundo, boa segunda-feira, aguardo vocês na live de mais tarde e boa semana para todo mundo. Até a próxima, tchau!